Pronto. Muito obrigado, Nath. Boa apresentação. Obrigada, Raul. Então, hoje nós vamos falar sobre os possíveis anuladores, né? Então, é o capítulo 6 do livro Ciência, Religião e Naturalismo, Onde está o conflito, do Alvin Plantinga. Então, no capítulo anterior, nós falamos sobre a psicologia evolucionista e a crítica histórico-bíblica. Então, dentro desses dois campos, nós vimos alguns conflitos que o Plantinga vai colocar como conflitos superficiais. Então, por exemplo, ali na psicologia evolucionista, nós falamos sobre as questões de teorias que vão contra, então, a fé cristã, e no sentido, por exemplo, quando eles explicavam sobre o altruísmo, como sendo uma manifestação de docilidade em comum e uma racionalidade limitada. A gente também viu ali um conflito quando ele falava sobre moralidade, que na verdade é uma ilusão impingida em nós por causa dos nossos genes. E no caso lá da crítica histórico-bíblica, vários conflitos também quando eles afirmavam depois que é uma tentativa científica de trazer o estudo da Bíblia, e nisso, então, houveram várias teorias que vão contra a fé cristã, por exemplo, concluindo que a Bíblia é simplesmente um livro antigo, que Jesus não ressuscitou dos mortos, que não existem milagres. Então, a gente viu tudo isso no capítulo anterior. E aí ele vai levantar algumas questões, né? Ele vai falar assim, então, qual deve ser o grau de aceitação de uma teoria para que o conflito se constitua? Por exemplo, né, a gente sabe, existem várias linhas de pesquisas, vários grupos de pesquisas. Quantos grupos de pesquisa precisam aceitar uma teoria, precisam defender ela para que a gente entenda, ok, é um conflito, ou não. Se é uma pessoa só, um cientista só, numa universidade X, vai contra e colocou aquela teoria, será que já constitui um conflito isso? E se foi contra a base na nossa fé cristã? E aí ele vai colocar também essa outra questão. Assim, a existência dessas teorias, né, que vão contra a fé cristã, elas constituem um anulador das crenças com as quais elas são incompatíveis? Ok, tem essas teorias, elas até estão bem aceitas por X grupos e por esse tanto de porcentagem do meio acadêmico. Ok, isso anula a minha crença? Será que anula o que eu acredito? E aí ele já coloca o não dele já logo de início, e é isso que a gente vai tratar nesse capítulo hoje, que vai ser bem breve a apresentação hoje, ela não vai demorar muito, porque o capítulo 6 ele é até que longo, mas são só exemplos que ele vai citando para embasar e deixar de uma forma bem didática para que os leitores entendam o ponto dele, certo? Então ele vai chamar, durante todo esse capítulo, as teorias científicas incompatíveis com a fé cristã, ele vai chamar de ciência simoniana. Então, toda vez que você vê o ciência simoniana no capítulo, ou durante a apresentação, a gente está falando dessas teorias que são incompatíveis com a fé cristã. E isso ele colocou aqui em homenagem ao Herbert Simon, que é aquele que nós tratamos no capítulo anterior, que defende o altruísmo como a docilidade em comum, como uma racionalidade limitada, aquele que vai falar sobre a Madre Teresa de Calcutá, e ele coloca várias pessoas e ele vai estudando e entendendo, então, fazendo várias conclusões dentro da psicologia evolucionista que vão bem contra a fé cristã, né? Que é o, por exemplo, que eu já coloquei aqui do altruísmo. Então, a gente vai chamar essas crenças incompatíveis de ciência simoniana, em homenagem a ele. Então, vamos começar pelos anuladores e a sua natureza, entendendo quem são esses anuladores. E ele vai classificar eles como anuladores refutantes, é o primeiro caso. Então, olha lá. Vamos imaginar que a tela do seu computador, você está olhando do seu celular, é uma janela. E você está aqui comigo, nós estamos os dois aqui olhando ali na janela, você veio tomar um café aqui em casa. E aí a gente está olhando na janela e olha esse pasto bem grande e de repente lá nesse pasto, vocês estão vendo alguma coisa, um pontinho branco lá no fundo?
Então, aí você olha esse ponto, eu vou falar para você assim, olha uma ovelha no pasto. E aí você que está aqui comigo, você na verdade é o dono de todo esse pasto, e a sua casa está ali na esquerda da tela, e você que é o dono e você mora ali, e aí você vai falar para mim, não, isso não é uma ovelha, isso daí é um cachorro, porque eu prendi as ovelhas, elas são todas presas, e o que está lá fora é só apenas um cachorro de guarda. Aí tudo bem. Então, o que significa isso, né? Com essa analogia, ele vai dizer sobre o quê? Então, eu constatei que a minha crença de que aquilo era um cachorro, era uma ovelha, foi anulada pelo que você disse. Então, eu constatei que a crença que foi anulada, ela era falsa. E aí, nesse tipo, a gente vai chamar de um anulador refutante. Quando a minha crença é anulada e eu descubro que ela é falsa. Daí, veja só, mas existe um outro tipo de anulador. Quando eu constato que a minha crença é falsa, mas aí eu vou perder a razão. Na verdade, eu não vou constatar que a minha crença é falsa. Eu vou simplesmente perder a razão de sustentar ela. E qual que é o exemplo que ele vai usar? Ele vai usar isso. Então, novamente, vamos imaginar, você vai tomar um café aqui em casa com a gente, e eu estou olhando da janela e estou olhando assim, olha, o Paulo saiu de casa. E aí, olha lá o Paulo saindo de casa. Aí você, que é amigo do Paulo, e muito mais do que eu só sou a vizinha fuxiqueira, e eu tô olhando a janela e olhei e falei que é o Paulo. Aí você, que é amigo dele, vai falar assim para mim, não é o Paulo. Na verdade, pode não ser o Paulo, porque ontem chegou o irmão gêmeo dele. E aí, eles são muito parecidos. Só quem consegue distinguir os dois são as esposas. Aí eu falo, então tá bom. Então a minha crença não foi, a crença que foi anulada pela sua fala, ela não eu não descubro que ela é falsa, porque eu não sei se ele é o Paulo ou se ele é o Pedro, mas eu perco a razão de sustentar a minha crença. Então, nesse caso, eu vou me tornar uma agnóstica, né? Eu vou me abster e eu não vou, então, sustentar essa minha crença. Não vou dizer que não é o Paulo, mas também não vou dizer que é o Pedro. E aí ele coloca um ponto bem interessante. Voltando à primeira analogia, né, da ovelha, sumiu a ovelha. Não, ela se moveu, veja só, ela está ali perto da sua casa já. E, na verdade, não é uma ovelha, a gente entendeu que é um cachorro. E por que eu entendi que era um cachorro? Porque é algo interessante que ele coloca aí, que a crença X ser anuladora de B depende das minhas outras crenças. Veja só, por que eu anulei minha crença e por que eu entendi que ela era falsa? Porque, veja só, eu criei que você é o dono do campo. Então, ok, você é o dono do campo, eu sei disso, eu creio nisso, você é o dono. E aí, eu sei que você é honesto, eu creio que você é honesto. E que você consegue enxergar bem. E aí, isso então constitui um anulador, um falsificador da minha crença. Agora, veja só, por um outro lado, se eu soubesse que você gosta de ficar enganando as pessoas ou de fazer brincadeira e gosta de ficar simplesmente contradizendo todo mundo que fala as coisas, você quer contradizer e dizer que não é. Eu falei que é uma ovelha, você vai falar que é um cachorro só para tirar com a minha cara, por exemplo. E se eu soubesse assim que você não enxerga bem, ou se eu soubesse que você talvez não fosse o dono, eu não te conhecesse, a minha crença de que aquilo é uma ovelha ia ser anulada? Não ia ser. Então, isso é um ponto bem importante. Quando a gente anula uma crença, quando a gente entende que ela é falsa, né? Então, isso veio com base em outras crenças que eu tinha. E aí a gente entra num ponto bem importante. Quem são essas outras crenças que eu tinha? É o que ele vai chamar de base evidencial, que é um ponto bem importante de ser entendido, que vai embasar todo o resto do argumento do Plantinga. Então, vamos lá. Um outro exemplo para a gente começar a introduzir essa questão, o conceito da base evidencial. Então, a gente está olhando esse rapaz, vou dar o nome dele de Roger, ele parece bem americano, né? E aí ele está lá, quebrou o carro dele. Aí,
a gente vai olhando a imagem, vai começar a pensar assim, quais são as possíveis causas do carro dele ter quebrado? Bom, com base no meu conjunto de crenças, no que eu vivo do meu contexto, eu vou falar assim, eu acho que... Mentira, do meu não, talvez do Wellington, mais fácil. Ele poderia falar assim, foi a bomba de combustível que falhou, né? Ou de outras pessoas que entendem de mecânica. Não, foram as velas que estavam sujas. Aí, então, a gente vai fazer várias hipóteses do porquê que o carro dele quebrou. Ok, eu vou aceitar, mesmo não sabendo, não, eu aceito, ok, pode ser. Mas aí vai que chega alguém e fala assim, não, na verdade, eu acho que foram espíritos malignos que tomaram o carro dele e tomaram o motor e ele parou. Aí você vai ouvir essa hipótese e fala, tá bom. E eu não vou tanto considerar isso, né? Qual é a hipótese, a probabilidade dessa sua teoria que você falou para mim ser real é baixa para mim. Mas veja só, se quem falou isso? Se o Roger fosse um membro lá de uma tribo longínqua no meio do Amazonas que acredita em espíritos que tomam carros ou que tomam coisas, né? Porque lá não vai ter carro, mas que tomam coisas. E aí eles vão falar assim: não, nossa, é verdade. Acho que foram os espíritos malignos. Vamos fazer alguma coisa para retirar esses espíritos, para que o carro volte a funcionar. Então, para eles, que tem essa base evidencial, para eles faz todo sentido. Então, a gente vai fazer o quê? Então, é importante pontuar que a base evidencial, portanto, é um conjunto de crenças que eu uso ou as quais pelo qual eu apelo ao conduzir uma investigação científica. Esse é o meu aporte de crenças que eu vou usar quando eu vou investigar algo, quando eu vou fazer uma pesquisa. Eu tenho esse aporte, eu tenho essa base evidencial de outras crenças que vão me auxiliar nessa pesquisa. Então, a principal função da base evidencial é justamente avaliar as hipóteses que vieram, o espírito maligno, as velas, um meteorito que caiu e foi bem direitinho ali, bem pequenininho, foi no motor. Então, eu vou avaliar todas essas hipóteses possíveis e eu vou classificar elas como plausíveis, implausíveis, improváveis. Então, é para isso que serve a nossa base evidencial. Então, é bem importante que isso esteja claro. E aí, a gente chega nessa questão que o Raul já estava colocando, a Rosana também colocou, que é do naturalismo. E aí a gente vai tratar um pouco do naturalismo metodológico, e é importante por quê? Porque vamos voltar lá. Qual que é o objetivo de tudo isso aqui? O objetivo é responder a questão que suponha do livro inteiro, na verdade, né? Que eu sou um cristão, eu sou uma cristã genuína. Você pode ser um cristão genuíno que acredita na Bíblia como palavra de Deus, como revelação divina. Você é um cristão que ama o Senhor, que crê que Jesus nasceu e morreu e ressurgiu dentre os mortos e nos trouxe salvação. Você é esse cristão, mas ao mesmo tempo você pode ser um entusiasta da ciência e amar a ciência assim como eu, gostar muito e ser um cientista e fazer ciência e estar nesses conflitos. Então, significa que por eu ter essas duas coisas que parecem conflitantes na igreja, parecem conflitantes na faculdade, por ser isso, será que eu adquirir um anulador da minha crença quando eu fui para a faculdade, quando eu comecei a estudar e virei uma cientista? Então, para responder adequadamente isso, é que a gente vai falar um pouco do naturalismo metodológico. E aí é interessante porque a maioria da ciência atual, e é isso que trouxe bastante conflito para mim quando eu estava na graduação, né, com a cabeça tão fresquinha, né, muito crente dentro da igreja, aí vai lá e enche de coisas, e durante também minha pós-graduação toda, a gente vai tendo contato com teorias extremamente conflitantes com a fé cristã. E aí é o que a gente colocou, que tem no livro, né, que a gente falou do capítulo passado, teorias extremamente conflitantes com a nossa fé. E aí a pergunta é,
por que é que surgem tantas teorias que conflitam com a fé cristã? Será que a fé cristã, ela realmente é ruim? Ela está sendo anulada por tudo isso? Por que todas, quase na sua totalidade de teorias científicas, elas vão contra? Por quê? Então, primeiro, é porque quando eles estão fazendo a ciência, a maioria dos cientistas estão fazendo a ciência, eles estão colocando eles próprios como um proponente. E eles são naturalistas, em sua maioria, os cientistas são naturalistas. E aí, eles vão colocar seu conjunto de crenças também ali, junto na ciência. E aí é interessante, né, porque é importante, né, a gente estar frisando isso. O naturalismo é disso, que a Rosana já falou, o Raul comentou no início, mas que vocês estão acompanhando da gravação não viram. Mas essa questão de não existe um sobrenatural, existe apenas um natural. Então não existe um Deus, não existe nada disso. E eles, eles sendo proponentes da sua própria pesquisa, eles também vão entender que isso nem passa pela cabeça dele, assim como o carro ter quebrado por causa dos espíritos malignos, nem passou pela sua cabeça também. E aí tem esse tipo de pessoa, naturalista, que não acredita em nada disso. Existem também aqueles cientistas que vão separar suas crenças teológicas. Não, ok, eu estou sendo treinada a vida inteira a entender que eu não posso nunca, em maneira nenhuma, considerar que existe outra coisa no seu natural. Né? É isso que a gente vê na faculdade, é isso que a gente vê na pós-graduação. E aí a gente vai separar muito bem. Não, olha só, ciência, ciência, crença, crença. Deixa de ladinho. E aí, o que vai dar isso? Claro, só teorias que não tem nada a ver com a fé cristã. É meio lógico que todas as conclusões fossem sair dessa forma, conflitantes. Por causa justamente do naturalismo metodológico, que é importante dizer que ele é diferente, é importante pontuar, ele é diferente do naturalismo filosófico ou ontológico. Né? Então, isso é bem importante pontuar, que é isso que a gente já colocou aqui. Então, o naturalismo metodológico não necessariamente endossa o ontológico. O naturalismo metodológico é uma condição ou uma restrição à própria ciência, à boa ciência. Hoje ele tem sido colocado assim, que ele é necessário para você fazer uma boa ciência, você precisa usar o naturalismo metodológico. Mas veja só, ele não é uma posição definitiva sobre a natureza do universo. Nele não há verdade, porque o naturalismo como filosofia não foi provado ser verdadeiro. Então, como é que você vai colocar que um naturalismo metodológico também só vai gerar verdades, quando na verdade ele é diferente e ele não é o único método de ser estudado os dados que nós temos. Mas infelizmente hoje foi colocado como algo de boa ciência. E aí a gente tem aí um exemplo bem interessante que o Plantker trouxe, que foi quando estava tendo a discussão lá nos Estados Unidos se o design inteligente ia entrar nas escolas, né? Que o design inteligente é essa questão mais que vai, de uma certa forma, contra a evolução. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas que vai considerar muito mais a questão de um ser divino. E aí, o John Jones, que é esse juiz que julgou isso em 2005, ele vai falar o que ele achou, né? Foi o que ele decidiu. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer assim: nós achamos que o design inteligente ele fracassa em 3 níveis. Quaisquer um seria suficiente por si só para inviabilizar a determinação do design inteligente como ciência. Daí são eles. Primeiro, ele viola as regras centenárias básicas da ciência, pois invoca e admite uma causalidade sobrenatural. Segundo, o argumento da complexidade irredutível, elemento central do design inteligente, emprega o mesmo dualismo falho, ilógico e artificial que condenou a ciência criacionista na década de 1980. E, por fim, os ataques negativos do design inteligente à evolução foram já refutados pela comunidade científica.
Bom, se você olha o argumento 2 e 3, ainda mais para mim, que também eu sou evolucionista, né? Ok, você pode até dizer assim, ciência mal elaborada, não corrobora, não tem, na verdade, outros dados vão refutar o que o design inteligente coloca como verdade. Você pode dizer essas coisas, você pode até dizer isso, mas você dizer que não é ciência, aí não. Como dizer? Por que eles falaram que não era ciência? Né? Aí a gente volta lá na 1. Quando ele diz que o design inteligente viola as regras centenárias básicas da ciência, pois invoca e admite uma causalidade sobrenatural, na verdade ele está defendendo, ele não está falando da ciência, ele está falando do naturalismo metodológico, que não pode ter de jeito nenhum nada sobrenatural. Então você vê que isso está muito bem infiltrado na nossa ciência atual. Então a base evidencial científica, a base evidencial pela qual a ciência atual é conduzida, ela não inclui a crença da existência de Deus. Não inclui a encarnação, a ressurreição, a expiação, não inclui. Então, a base evidencial da ciência, ela é diferente da base evidencial cristã, do conjunto de crenças cristãos e do conjunto de crenças da ciência atual. Então, a gente vai continuar, ele vai continuar, então, trabalhando sobre isso e vai também pontuar 2 tipos de naturalismo metodológico, também com base naquilo que a gente viu semana passada, né, retrasada, que está no capítulo anterior, que eram os 2 tipos de conflitos. Na verdade, na crítica histórico-bíblica, tinha aquelas 2 linhas que ele apresentou, uma que era mais fraca e uma que era mais forte. E aí é o que ele vai colocar, mais forte assim, no sentido de não, de jeito nenhum, e o fraco que não, pode ser que não, pode ser que sim. Então, o que ele vai trazer aqui para o naturalismo metodológico. Então, fraco é aquele tipo de metodologia que não inclui a proposição de que Deus ou um outro ser sobrenatural exista, ok? Mas ele não vai dizer assim, não vai dizer não existe, não vai incluir a negação deles. Mas o naturalismo metodológico forte vai dizer, vai acrescentar à base existencial o quê? A negação de pelo menos alguma dessas crenças. Então ele vai dizer, não existe Deus. E eu parto daí minha pesquisa. E aí, ele vai começar a perguntar isso, mas será a ciência simoniana um anulador da crença cristã, né? Da ciência simoniana, da ciência que vai contrária à nossa fé cristã? Será que ela é um anulador? E aí, vamos começar com esse textinho antes da gente ir para os exemplos que ele vai dar. Então, o que a ciência simoniana demonstra em relação à base evidencial do cristão é que, da perspectiva de parte dessa base evidencial, as conclusões simonianas são prováveis, são razoáveis, dignas de aprovação, ou se inserem na categoria de boa ciência. Enquanto tem essa ciência simoniana, tá ok, legal. O que ela demonstra com respeito à base evidencial da fé cristã, em algumas crenças do cristão, então o que ela vai dizer sobre isso é que são improváveis e que mas isso não necessariamente constitui um anulador daquela crença. Lembra da questão novamente dos espíritos, tá? Não faz parte. Então, quando eu vou lá usar minha base evidencial, que vai classificar o que é provável e o que é improvável, para a ciência simoniana é improvávelzíssimo, assim, que qualquer coisa que venha da fé cristã seja algo que eu vou considerar, mas isso não significa que vai anular a minha crença como cristã, tá? E aí, por exemplo, tá vendo ali um mercado super lotado, e aí você estava lá naquele mercado e você olhou assim, ó, ali embaixo do restaurante ali, não, da verdade, da cafeteria, eu vi você, Natália, você estava ali, ó, bem ali, eu vi você, mas eu vou falar para você, não, eu estava lá no quarto estudando para fazer a apresentação.
eu não estava ali nesse mercado lotado, mas você e outras testemunhas que estavam perto vão falar, não, a gente viu você lá. Isso vai anular a minha crença? Não, eu sei muito bem que eu estava no quarto estudando, não fui para o mercado hoje. E aí, um outro mais elaborado, né, que ele traz como exemplo, Plântica, assim, vamos supor que tem um aluno que foi muito prejudicado por um professor, que assim, só parece que perseguia ele na sala de aula, tirou um monte de nota baixa. E aí ele reprovou na disciplina. Depois o orientador muito legal colocou ele como banca da qualificação, e nessa qualificação esse professor achou plágio no trabalho, fez o maior estardalhaço e humilhou esse aluno e foi feio para a universidade toda, enfim, ele tem esse histórico aí, esse aluno. E aí, um belo dia, esse professor estava indo de uma aula para outra, passou pelo estacionamento e viu esse aluno perto do carro dele. Tá, ok, passou e foi para a aula. Quando voltou, o carro dele estava aberto, o pneu estava aberto, tipo, rasgado inteiro. Aí ele ficou revoltadíssimo, levou esse aluno a júri, foi para lá. No livro ele coloca que foi presa a pessoa. Não sei se vai presa no Brasil se você abre o pneu dos outros, enfim. Foi para júri. E aí, o que aconteceu? Lá no júri, vão ter testemunha. O professor vai depor contra, vai falar toda essa causa que poderia, toda essa motivação que poderia ter levado esse aluno a fazer isso. Então, o júri vai analisar, ok, a motivação faz muito sentido esse aluno ter feito isso. Aí tem o testemunho do professor, que viu ele lá. Aí tinha outras testemunhas no estacionamento. Viram o aluno também lá perto do carro. Ninguém viu ele abrindo, mas viram ele ali perto. E aí, eles foram olhar os antecedentes do aluno. Já estava se metendo em brigas anteriores, já tinha brigado com os professores. Então, tudo leva a crer que foi esse aluno que rasgou o pneu do professor. E aí ele foi preso. Porque toda a base evidencial que tinha, tudo que foi analisado, chegou a essa conclusão que na cabeça do júri, do juiz, está certíssima. Ok, preso. Agora, veja a versão do aluno. Ele só estava passando ali porque ele ia comprar um salgado e ia para a sala estudar. Ninguém viu que ele estava estudando sozinho. Ele só passou lá, comprou o salgado e foi estudar sozinho. Ninguém sabe disso, mas o aluno sabe. Ele estava lá e ele sabe que ele não fez isso. E então, a base evidencial do júri estava incompleta. Estava faltando algo que só o aluno tinha na base evidencial dele, que ele não estava lá, que ele não fez isso, que ele foi para a sala, só que não tinha como provar. E aí, quando a gente vai para a fé cristã, a gente vai falar sobre isso, que a fé cristã, a base evidencial do cristão pode incluir muito da base evidencial da ciência atual, que é o que nós, cientistas cristãos, temos. Nós temos muito da base evidencial científica, do conjunto de crença científico atual. Mas sempre está faltando algo na ciência geral, que é essa base que o cristão tem, que é o que está faltando para o rapaz, para ele não ser condenado. Então, a conclusão de muitas teorias científicas vão ser como a prisão dele. Prende, tá certo, mas o quê? Tá faltando algumas coisas. E aí, o que ele vai colocar? Considerando o naturalismo metodológico fraco, a base evidencial da ciência simoniana é apenas uma parte da base evidencial do cristão. Logo, o fato de a ciência simoniana chegar a conclusões incompatíveis com a crença cristã não constitui para o crente um anulador da sua crença. E aí ele vai colocar um outro conflito que ele vai voltar no que a gente continua, não sai do que a gente está falando, mas ele vai colocar então um pouco da diferença da razão e da fé. E a razão, nós basicamente vamos colocar essa questão que ele colocou aqui, né, a definição que ele colocou, segundo a crença cristã clássica, que a razão inclui capacidades como percepção,
como intuição, que é pela qual a gente vai conhecer a matemática, por exemplo, a lógica, a memória, o testemunho, que é pelo qual a gente vai receber o conhecimento de terceiros, a indução, que é o que a gente aprende, que a gente recebe conhecimento pela experiência, às vezes a empatia, a moral. Então, a razão, essas são essas capacidades ou fontes de crença que fazem parte da natureza cognitiva, que veio de fábrica, vamos dizer assim. Todo mundo tem, né? Se você veio dentro do desenvolvimento normal, que é esperado, né, para um humano, você vem com a razão incluída em você já, faz parte. A fé não, a fé é de uma natureza diferente. Ela é um dom especial de Deus e não faz parte do sistema epistemológico comum, né, de fonte de conhecimento. Faz parte do sistema epistemológico comum e ela é uma fonte diferente de adquirir conhecimento. Então, com efeito, é possível, então, que artigos de fé que são alcançados pela fé, possam ser conhecidos também pela razão. Pode ser que o que eu conheço por fé, eu também conheça por razão. Mas há muitas resoluções de fé, acerca das quais, pelo menos, é plausível afirmar que não possam ser conhecidas por meio da razão. Então, tem muita coisa da fé que a gente acessa pela razão, mas nem tudo que a gente acessa pela fé, a gente acessa também pela razão. Será que é isso? Acho que vocês entendem. Então, mas aí tem um conflito? Não. Como é evidente, isso não significa que haja um conflito entre a fé e a razão. Talvez haja, né? Mas talvez não. Mas o simples fato de as resoluções da fé incluírem proposições que não estão entre as resoluções da razão, não demonstra de jeito nenhum que o conflito exista. Do mesmo modo, o meu conhecimento por meio de testemunho de algo que não conheço, nem posso conhecer pela percepção, não significa que haja um conflito entre a percepção e o testemunho. Por exemplo, você pode falar para mim, nossa, Natália, eu tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu nunca vou acessar a sua dor de cabeça. E então eu nunca vou ter percepção da sua dor de cabeça. Mas eu acessei pelo testemunho, pelo que você disse. Tem conflito aí? Não. Tá tudo bem, você diz que tem dor de cabeça, eu não sinto, mas eu entendo. Então, não necessariamente quando algo não pode ser acessado por outro, como a fé não pode ser acessado pela razão, isso não anula. É só, mas também não vai configurar um conflito. Daí ele vai colocar conflitos fracos e conflitos fortes. E ele volta lá no exemplo do aluno. O fraco é o que a gente já falou, porque para ele não vai anular a crença de que ele não foi ele que fez, coitado. Não vai anular. Então, é um conflito, mas é fraco porque ele não anula a crença dele baseada na memória de que ele não cometeu o crime. Agora, veja só, vamos imaginar um outro cenário. Tem várias testemunhas irrepreensíveis afirmando que viram o aluno rasgando lá o pneu. Aí o que acontece? Então a racionalidade pode exigir que eu renuncie à crença de que eu sou inocente. O aluno vai começar a pensar, né? Então, veja só, quantas evidências desse tipo seriam necessárias para que essa teoria fosse um anulador da crença do aluno, de que ele é inocente? Então, essa pergunta, ela vai depender muito do quê? Da confiabilidade das testemunhas, depende também de até que ponto eu tenho consciência de que a minha memória já me traiu anteriormente e de maneira tão drástica em outros pontos. Será que às vezes realmente eu saio de mim mesmo? Será que às vezes eu realmente esqueço, assim, apaga na minha cabeça? E essas testemunhas são extremamente elas são honestas, elas estão falando, parece a verdade, e aí ele vai começar a ficar em dúvida. Nossa, mas aí entra em sim um conflito mais forte, começa a colocar em xeque a crença desse aluno de que ele é inocente ou não.
Mas o Plantinga vai dizer que esse conflito de tipo forte, assim, anulador, não acontece na fé cristã. Não aconteceu até agora na fé cristã. Ele vai dizer, vai negar que isso existe. O que existem são conflitos fracos, são conflitos superficiais. E aí, são conflitos fracos e superficiais. Deixa eu ver se eu precisava falar de algo aqui. Isso, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas é importante só pontuar essa questão dos fracos, dos conflitos fracos que não anulam e dos conflitos mais fortes que vão colocar em xeque a crença. E as crenças religiosas, elas podem ser anuladas? Deveria ter um ponto de interrogação aqui, porque é uma pergunta que ele vai fazer. Será que então elas nunca vão poder ser anuladas? Porque veja só, antes disso, veja só, a gente falou da base existencial, e esse vai ser o nosso último ponto já da nossa apresentação. Sim, é o nosso último ponto. Veja só, então, para concluir esse ponto dele. Olha só, a gente falou sobre base evidencial do cristão, e tá lá, e dentre essa base evidencial desse conjunto de crenças, tem uma que vai ser colocada em xeque por teorias. E aí foi colocado em xeque. Ok, eu vou começar a analisar isso, essa conclusão, e eu vou usar a minha base evidencial. Só que na minha base evidencial já tem aquela crença que está sendo posta em xeque. Então, como é que eu vou usar ela para dizer que ela é de verdade? Então, significa que nunca, para o cristão, nada nunca vai entrar em conflito, né? Então, não adianta. E aí parece que a gente vai ficar no sentido meio alienado, né? Que qualquer coisa que a ciência falar, da ciência simoniana falar que vai contra e tiver na minha base, eu vou simplesmente, não ligo, não dou probabilidade nenhuma. Aí ele fala, será que é assim? Não. Ele vai dizer que não. A nossa base evidencial, crenças da nossa base evidencial, da crença religiosa cristã, ela pode ser sim anulada. Pode ser. Como? Quando dentro da minha própria base evidencial eu percebo que aquela crença específica ela não faz sentido. Eu anulo aquela crença que estava dentro da minha base evidencial por perceber que ela é incompatível com as outras. E aí é isso que ele vai falar, que é o caso de um anulador da racionalidade. E aí a gente vê um exemplo que ele dá de Salmo 104, 5, que a terra é firme e jamais se moverá. Aí, vamos supor que, lendo esse versículo, eu vou endossar a teoria pré-copérnicas de que a Terra é imóvel e de que é o centro estacionário do universo. Então, eu usei o versículo, eu li o versículo e para mim fez sentido entender que o Copérnico estava certo, que o centro do universo que a Terra ela é imóvel. Tá. Aí vem várias outras teorias, como já foram, né? A ciência foi avançando nessa área e aí foi provado por A mais B que o Copérnico estava errado. Chegaram fotos, filmagens do universo e tá tudo ali da Terra e ela se move sim, não tem nada disso. Então a ciência foi evoluindo e aí foram tendo as descobertas e chegou nisso. Não, tá errado. Aí eu vou entrar em crise. Nossa, mas eu estou baseada na Bíblia, né? Revelação de Deus. Eu estou baseada na palavra de Deus que é inquestionável, inegociável. Mas aí veja só, ok, na sua base evidencial, o que a Bíblia ensina é inegociável, mas nem sempre é fácil saber exatamente o que ela ensina em uma determinada passagem. Então, não é possível que nessa passagem a mensagem endossada... Então, não é possível que nessa passagem a mensagem endossada por Deus não seja essa crença do centro estacionário do universo, mas que seja, então, alguma outra.
E aí, é algo bem legal que ele fala aqui. Então, ele vai dizer... Ah, tá. Então, como é que eu vou chegar nesse ponto antes disso, né? Eu vou olhar lá outras versões da Bíblia. Então, eu vou consultar o texto hebraico para ficar claro aquilo. E aí eu vou em outras traduções, por exemplo, que vai dizer assim: estabeleceste a terra sobre os alicerces para que ela jamais seja abalada. Olha lá, tá diferente. Ele estabeleceu a terra sobre o seu alicerce para que jamais se abale. Então, essas versões nem sequer chegam perto de sugerir o anticopernicanismo. Olhando outras versões, indo lá no hebraico, então acessando a Bíblia de um modo diferente, né? Indo mais a fundo. E aí é aqui algo bem bacana, que ele vai falar sobre isso. Então, dessa maneira, eu posso me deparar com o anulador da crença que eu sustentava, com base em um ensinamento das Escrituras. Parte do que eu passo a entender é que, na realidade, a crença em questão não faz parte do ensinamento escriturístico. Assim, aprendo algo importante sobre a Bíblia. Algo que diz respeito ao ensinamento contido em determinada passagem, graças às investigações científicas. Então, olha lá, ele vai colocar esse ponto das investigações científicas, ajudando a gente a entender, a entender melhor a escritura. Então, não saiu da minha base evidencial, continuo crendo na palavra de Deus, mas aquela crença específica que estava lá dentro, que foi combatida por crenças da ciência, foi agora anulada. Mas como? Por essa algo externo, né, pelo júri? Não, foi anulada dentro da minha própria base evidencial. E aí ele vai concluir assim, que a gente pode entender que a ciência simoniana, que é toda aquela ciência que tem conclusões contrárias à fé cristã, como você pode entender elas como coisas que parecem ser quando são vistas de outra perspectiva, né? Usando o naturalismo metodológico e toda a base evidencial da ciência atual, infelizmente. E aí ele vai colocar questões para finalizar que eu achei muito legal e assim, fiquei muito feliz em ler essas questões porque são coisas que eu sempre pensei. Então eu fico muito feliz com o Plantinga porque ele fala tudo que eu tava, assim, que eu pensava, será que isso pode ser? E aí ele vai colocando como algo que ele defende e que ele dá vários argumentos para tal. Então, as perguntas dele, ele olha só, não deveriam, então, os cristãos também quererem saber como os mesmos fenômenos parecem ser da perspectiva da base evidencial cristã? Será que a gente não também, além de só ver do lado da ciência simoniana o modo como eles enxergam as coisas, será que a gente mesmo, como cristão, né, também não tinha que ter essa curiosidade de saber como é que esses mesmos fenômenos são explicados da perspectiva da base evidencial cristã? Não deveriam, além de estudar esses fenômenos, né, ir além, estudar esses fenômenos também do ponto de vista da sua própria base evidencial, parando de sempre tentar anular todas as suas crenças, porque eles não anulam a deles do naturalismo. E aí a gente tenta imitar eles sendo naturalista também nas nossas pesquisas, né, nas nossas conclusões. E será que a gente não pode usar a nossa própria base evidencial? A comunidade cristã, ela não deveria, então, produzir uma ciência cristã baseada em um estudo empírico que não seja limitado pelo naturalismo metodológico? Será? Poxa, será que as coisas não podiam ser um pouco diferentes? E aí, obrigada por me ouvir aqui nessa manhã. E eu também deixo o meu obrigado ao Alvin Plantinga, que é este simpático senhor, que eu estou muito grata a ele também, então eu fico meu obrigada para o Plantinga. E é isso, pessoal. Oi. Muito obrigado, Nath. Eu só vou interromper aqui a gravação, daí a gente começa o nosso bate-papo, pode ser? Sim. Tá bom, então. Só um instantinho.
Eu só tive que fazer uma adequação aqui no meu notebook. Daí tá tudo alterado aqui. Peraí. Opa. E agora o que eu faço? Vou tirar. Só vou interromper a gravação aqui. Agora que eu tô vendo.